Existem figuras que são emblemáticas. O futebol brasileiro, pentacampeão do mundo, com uma goleada sofrida na última Copa em casa para a Alemanha de 7-1, tem suas figuras emblemáticas. Ninguém esquece Pelé, ninguém esquece Garrincha, ninguém esquece Leônidas, Zizinho, Zico. Mas quem for a fundo no futebol brasileiro só vai encontrar um tetracampeão do mundo como jogador e como técnico. E quem gosta de futebol não consegue esquecer do Mário Jorge Lobo Zagallo, que começou no América, passou pelo Flamengo, deixou uma saudade enorme e foi para o Botafogo, onde se tornou técnico também. Começou no Aspirantes. Quantas vezes eu cheguei no Maracanã ao meio-dia e lá estava o Zagallo ainda com cabelo, fiapos de cabelo na cabeça, dando instruções para o time de aspirantes do Botafogo, que iria entrar em campo a 1h da tarde para jogar no sol contra o Flamengo. É com o Zagallo que nós vamos conversar hoje. É uma honra, uma alegria enorme para a Menorá na TV ser recebido na casa do Zagallo e poder bater esse papo com ele. Zagallo, um beijo no teu coração, meu amigo, para começar. Muito obrigado. Você está lembrando histórias, né, da minha vida, e é uma recordação que você acabou de falar, né, pelo tempo, né, desde 58 para cá. Claro que a minha vida veio mais cedo. Você falou até em 48, quando eu joguei pelo Juvenil do América. Então, estou aqui para responder tudo aquilo que você queira falar comigo. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Zagallo, vamos começar pelo pior. Copa do Mundo de 98, técnico Zagallo, seleção brasileira na final do campeonato, depois de você ter colocado todos os atletas que iriam bater os pênaltis contra a Holanda na semifinal, com os macacos na cabeça, você estimulou aquela turma de uma maneira espetacular. Você se depara na manhã do dia do jogo final com uma convulsão no teu melhor jogador de frente, que era o Ronaldinho Fenômeno. Não tenha dúvida. Ele foi para o hospital, você escalou no papel o Edmundo. Ele voltou do hospital 5 minutos antes de começar o jogo, ou meia hora, sei lá quanto. É isso aí. E você acabou escalando o cara. Eu te pergunto, se não fosse o Ronaldinho Fenômeno, você teria escalado o camarada que tinha vindo do hospital ou você teria mantido o Edmundo? Não. A minha intenção, evidente, que seria o Ronaldo desde o início. Houve o problema, né? Então eu teria que escalar o substituto que foi o Edmundo, né? Foi a pré-eleição que foi feita, né, dentro do acontecimento, porque eu estava dentro de uma concentração e não tive a oportunidade de ver o problema todo, porque eu estava no meu quarto, estava vendo alguns os jogos que a França estava jogando, porque seria o meu adversário, e eu só soube quase o quê? 5h da tarde, que o Zico, né, que estava lá trabalhando comigo como supervisor, e ali eu senti o drama. O que você sentiu, Zagallo? Vamos perder? Vamos fazer força para ganhar? Ficou difícil? Não, claro que o astral da seleção brasileira era fora de série. Eu achava que nós íamos ser campeões do mundo mais uma vez, por tudo que vinha ocorrendo. Mas num dia de uma Copa do Mundo, a hora do almoço, você está tudo ali num bate-papo alegre, e eu vou para o meu aposento, né? Os jogadores foram para os seus, estavam dentro da concentração, mas eu não tive a oportunidade de saber o problema. Me preservaram, não falaram nada e esperaram a hora do lanche para me comunicar. Foi o Zico e o Nelson Borges, que era o assessor da seleção brasileira naquele momento. Você tomou uma decisão rápida de colocar o Edmundo? Não, tomei a decisão porque era ele o substituto. Era ele o substituto. E tomei uma outra atitude quando eu cheguei
no vestiário, né? Depois nós saímos da concentração, uns 40 minutos para chegar no vestiário, né? Que a gente sempre ia com aquela alegria, né? De batuque, Pagode. É o pagode, é a seleção brasileira. Nesse trajeto, nós parecíamos que nós íamos Um velório. por um velório, para o enterro. E aí você se sentiu aí mal? Aí eu senti o grande problema. Eu só não, mas todos os jogadores, seleção, comissão... Toda a equipe, roteiro, médico, todo mundo estava lá. Agora, na hora que o Ronaldinho chegou dentro do vestiário, melhorou o astral? Foi esse o grande problema, e eu estava numa dúvida e acabei tomando a decisão, porque ali era uma parte médica. Era uma parte médica, não era minha. Liberaram ele? Exatamente, a parte médica que tinha que tomar uma decisão. E o Ronaldo chegou naquele momento, nós estávamos para começar a parte física de preparação para entrar dentro de campo. Chegou, eu tomei até um susto. O doutor Ricardo Teixeira já tinha saído para o palanque, para o camarote. Aí, uma decisão até o Américo Faria. Américo Faria era o supervisor geral. Supervisor, exatamente. Ele tomou a oportunidade de chamar o Ricardo Teixeira para tomarmos uma decisão. Ele chegando, conversei, eu como técnico responsável, e eu sempre fui um líder e sempre assumi todas as minhas atitudes, os meus atos, e eu fiquei numa expectativa. Decisão médica. Ninguém falou nada. Ele veio, foi o que eu perguntei, como é que você está, o Ronaldo? Zagallo, nós estamos na França. Eu vim de uma clínica francesa. Não é qualquer lugar, não. E vim de lá com todos os resultados positivos. Então vou jogar. Exatamente, foi o que eu falei. Não me tira dessa partida. Agora, espera só. Houve um momento, não tinham 10 minutos de jogo. Ele tomou uma trombada do Barthez, do goleiro, que todos nós choramos com aquele momento. Não tenha dúvida. Como é que você se sentiu, hein? Foi um susto. Foi um susto. Você achou que ele ia ficar por lá? Eu mesmo? achei que acabava ali, por tudo que tinha acontecido. Mas quando ele me pediu, né, para não me deixe de fora, né, como eu falei, nós estamos no hospital com tudo 100%. Né? Então vamos botar ele no campo. Eu falei, não me deixe de fora, Zagallo, pelo amor de Deus. Falou assim mesmo. E eu gostava demais do Ronaldo. E como não houve nenhuma contrariedade, não, né? O doutor Lídio e o outro médico, meu Deus do céu, agora me falhou, não tem problema. O doutor Lídio Toledo, na hora que ele falou que veio da clínica, eles ficaram na dele. Né? Não falaram nada. Não falaram nada. Deixaram a bomba na tua mão. Aí ficou na minha... E você tomou a decisão. E eu tomei uma decisão. Muito bem. E tomei uma decisão. Olha aqui, você não está sentindo nada? Não. Venho da clínica com todos os resultados positivos. Então você vai tomar... Você vai jogar no teu lugar. Exatamente. E ele não jogou bem. Não. Ninguém jogou bem. Ninguém jogou bem. Ninguém jogou bem. Eu pensei que a hora que ele entrou... ia dar uma animada na turma. E eu estava esperando o que podia mover o corpo humano, a evolução daquilo que eu achava que podia acontecer. Era um gol, era uma explosão que chamaria e via a atitude de cada um nesse momento. Não aconteceu isso. Nós perdemos o jogo de 3-0. Tá bom, vamos deixar esse episódio para o lado. Perfeito. Vamos voltar no tempo um pouquinho. E não dá para não falar de um sujeito magrinho, bastante franzino, que era bom driblador, mas driblava menos do que devia, que gostava de dar um pouco de ajuda para o lateral esquerdo e que tinha contra si um camarada que tinha um canhão nos 2 pés, chamado Pepe, que jogava no Santos.
E, de repente, na Copa do Mundo de 58, na primeira escalação que houve, estava lá o franzino, garotinho do Flamengo, chamado Mário Jorge Lobo Zagallo. O que eu quero saber é o seguinte, quando você foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, que é o que deu origem a toda a tua trajetória, toda a tua história vitoriosa como jogador, como técnico e como técnico da seleção brasileira e também supervisor, que você foi, o que você sentiu quando você leu o teu nome no jornal convocado para disputar a Copa do Mundo de 58? Quando eu fui convocado, eu era o terceiro. Era o Canhoteiro, Pepe e eu. Eu era o terceiro. Do São Paulo ou do Corinthians? São Paulo e o Pepe do Santos. E eu jogava de uma maneira diferente dos dois. E a minha vida eu comecei pela meia esquerda, com um falso ponta de lança. Depois é que eu acabei indo para a ponta esquerda. E acabou o que o Fleitas Solis eu já estava jogando no Flamengo nessa condição, mas o que me projetou mais foi a seleção brasileira. Claro. E o Vicente Fiola, que era de São Paulo, optou pelo Zagallo, que jogava totalmente diferente. Então, eu, pela luta, porque eu era sempre o cortado. O Garrincha jogou com a 11. O Garrincha não era número 20, não? Não, era 11? Era 11 e eu joguei com a 7? Com a 7. Certo. Eu jogava com a 7. Mas depois você ficou com o número 13. Isso depois. Depois a minha vida... Você só não me falou o que você sentiu no coração quando você leu o teu nome lá no jornal que você estava na Copa. Pela primeira vez, quando eu estreei na seleção brasileira, e isso antes da Copa, em 1958, em que o Fiola me deu essa grande oportunidade, que houve testes de saúde por todos os jogadores, e eu estava inteiraço. O Canhoteiro e o Pepe estavam com problemas. Com problema. E aí, Brasil e Paraguai, 200 mil pessoas no Maracanã. Foi a minha estreia. Para decidir a classificação, gol do Didi. Não é isso? Não. Essa foi o primeiro jogo para a Copa do Mundo de 58. O Didi foi a classificação antes. Sim. Esse meu jogo foi a primeira vez que eu joguei com pela seleção brasileira. Certo. Né? Então eu tive essa oportunidade de ser escalado. Nós ganhamos de 5-0 ou 5-1. Eu tive a felicidade de fazer 2 gols. E aí o Brasil estava tomando uma mudança tática dentro do conceito brasileiro e para o mundo. E aí nós ganhamos uma Copa do Mundo, foi essa mudança tática do 4-2-4 para o 4-3-3, em que o Pepe e o Canhoteiro eram 2 jogadores de frente, jogavam 50 metros, eu jogava 100. Eu estou dizendo... Corria o dobro dele. Corria o dobro. É o futebol que se joga hoje. Tanto que me deram até o apelido de Formiguinha. Deixa eu te fazer uma pergunta a mais. O gol mais importante que você fez foi o da Suécia, o último? Aquele que você caiu chorando dentro da rede? Você pode estar certo que eu vou lembrar de dois lances dentro da seleção que eu não podia deixar de citar. Em 58, o 4º gol do Brasil. Com a Suécia. Né, com a Suécia, que eu imprensei uma jogada com o Beck, que era muito mais forte que eu levei vantagem, a bola sobrou quase que dentro da pequena área, eu dei um bico, né? E a bola passou entre o goleiro e foi aí nós fizemos. 4-2. E a felicidade de eu ter o meu passe para o Pelé completar o 5º gol. De cabeça. Ele balançou e eu tinha uma técnica, modéstia à parte, tinha uma técnica... Você não precisa ser modesto, Zagallo. O que você não precisa ser aqui é modesto. Tive essa precisão, ele botou a mão, foi para a área e eu... Na cabeça dele. dele. E aí nós ganhamos um jogo de 5-1 e fomos, pela primeira vez, campeões do mundo. 5-1 em 58. 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 5-1 em
Por que é que você resolveu ser técnico de futebol? Mas você não vai me responder isso agora, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Mário Jorge Lobo Zagallo. Não saia daí, porque a história da vida dele é a história das vitórias do futebol brasileiro. Não saia daí, já já voltamos. Estamos de volta com Mário Jorge Lobo Zagallo, o nosso pé de coelho, 4 vezes campeão do mundo, uma vez vice-campeão com essa história do Ronaldinho, que ele já contou no primeiro bloco. Eu perguntei a ele, vou repetir, como é que ele resolveu começar uma carreira de técnico. Mas antes, é bom que você saiba que ele foi vitorioso, ele recebeu os salários oriundos dos contratos dele e ele não jogava dinheiro fora, ele não saía na noite, ele cuidava do físico, ele cuidava das finanças, ele cuidava da família dele e hoje ele tem tranquilidade para poder continuar a sua vida com muita tranquilidade, muita saúde, que ele tenha 120 anos, como nós judeus sempre dizemos. Ô Zagallo, como é que você resolveu começar a ser técnico de futebol? Eu estava jogando, estava numa excursão com o Botafogo, no México, e o Geninho era o técnico do Botafogo. E naquele momento, a ideia do Geninho era que nós já estávamos com uma certa idade, era o Nilton Santos, Didi, o Garrincha e eu. A ideia era parar com todos. O Didi foi pro técnico lá do Peru, o Nilton já estava com 37 anos, estava parando, e o Garrincha era o problema dele, e eu acabei sendo convidado pelo Dr. Ney Cidade Palmeiras, né, para assumir uma direção do aspirante? Do juvenil. Do juvenil. Juvenil do Botafogo. O Jairzinho começou contigo? Ele estava já na anterior e eu aproveitei. Você aproveitou? Aproveitei. E então eu assumi a função de técnico e eu quero aproveitar uma oportunidade para dizer que eu tive uma pessoa, hoje eu vou falar, ninguém conhece ele, não sabe quem ele foi, o Neca. Neca era o olheiro do Botafogo? Exatamente. Que cuidava das crianças do Botafogo? Exatamente, ele jogou no São Cristóvão, jogou no Flamengo. Conhecia tudo de futebol? Ele jogava com a camisa 10, ele era fantástico. E ele no Botafogo, ele fazia era técnico da garotada. E te indicava quem ele achava que podia correr atrás. E ele, na minha vida, quando começou a minha vida, ele estava do meu lado. Te ajudou bastante. Pô, então eu tenho que agradecer, eu sou gratamente de coração reconhecendo o que ele fez por mim. Ele o Deus o levou, mas eu não podia deixar essa oportunidade de falar do Neca. Ô Zagallo, você começou como técnico, como todos os profissionais começam em todas as profissões. Perfeito. De baixo. Claro. Como você começou no futebol de baixo também. Não tenha dúvida. E qualquer um de nós começa de baixo. Não tenha dúvida. Por que é que não existe mais campeonato de aspirantes, que era a melhor coisa que havia para preparar alguma pessoa para jogar no time de cima, e você foi aspirante do Flamengo? O que eu posso falar é que a vida se transformou. Para pior? Para pior porque anteriormente nós tínhamos o juvenil, tínhamos os aspirantes, tínhamos os reservas e o primeiro time. Eram 4 categorias. E a coisa foi diluindo, problema, não sei se foi problema durante esse tempo todo, foi diluindo. Eu cansei de jogar nos aspirantes, preliminar, né? Mas acabou sumindo o reserva, os aspirantes, e o juvenil começou a se projetar mais, e esses jogadores acabaram sendo requisitados para jogar nos profissionais. Porque os aspirantes, eles ganhavam a torcida. Pô, não tenha dúvida. A torcida exigia o sujeito em campo no profissional, no primeiro time. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas as coisas foram passando. E mudaram. Aí o que é que aconteceu? O profissional, como é hoje, e o juvenil que joga na preliminar. Você vê o juvenil jogando na preliminar do profissional. O que emocionava mais o Zagallo? Jogar, fazer gol ou ensinar os outros a jogarem
e a montar estratégias de vitória como técnico? Olha, são duas coisas distintas. Claro que você jogar, você participa, né? Você depende unicamente da própria pessoa. E, através da minha habilidade, eu consegui galgar as posições e chamando uma atenção para até a mudança tática, né? Já voltando um pouco atrás, do 4-2-4 para o 4-3-3, que eu comecei no próprio Flamengo, com o Fleitas Solis, e depois com o Fiola, concretizando um sonho que parecia impossível, mas que se tornou realidade. Eliminatórias da Copa do Mundo de 70, João Saldanha, com as suas feras, vai dar um passeio generalizado nos adversários. O Brasil se classifica e, de repente, o João Saldanha é sacado da seleção brasileira. Perfeito. E é escolhido Mário Jorge Lobo Zagallo para tomar conta do time que poderia vir a ser, como de fato foi, campeão do mundo. O que é que aconteceu naquele episódio, Zagallo? Não tenha dúvida, é um problema que estava fora do meu alcance, porque eu era o técnico, né? Eu até estava no Botafogo, vindo até de uma própria excursão. Eu pensava que naquele momento eu seria até escolhido para ser um técnico da seleção brasileira. Por que eu digo isso? Pela minha vida de técnico, né? Sendo campeão de juvenil, campeão dos profissionais 67, 68, bicarioca, bi da Taça Guanabara. Estava ganhando tudo. Estava ganhando tudo. E eu pensei que eu seria, mas o destino levou o Saldanha, que era um comentarista, né? Que agradava ao público, à própria CBF naquele momento, mas que existiram problemas diversos, que ele se perdeu. E eu me lembro perfeitamente... Brigou com o Pelé, disse que o Pelé estava cego. Mas antes... ele falou essa frase mesmo, que o Pelé não estava cego. Isso é uma outra história. Então, eu estava vendo... Tinha um jogo da seleção brasileira lá em Bangu... Contra o Flamengo? O Flamengo? Eu não me recordo. Eu sei que houve esse um jogo contra o Flamengo. E aí... A gota que faltava para tirar o Saldanha foi aí, nesse momento. Foi um negócio que ele disse que quem mandava no ministério era o presidente e ele mandava. Isso foi uma outra história, mas o que aconteceu nesse jogo, ele, como jornalista que sempre foi, e atraía pela sua maneira todo de mundo lidar, queria ouvir o que ele todo dizia. mundo queria vê-lo, ou a sua fala. Ele... Na seleção, terminou o primeiro tempo, os jogadores foram para o vestiário. Já estava determinado que havia, não vou chegar porque eu não estava lá presente, mas o que eu soube que havia uma substituição e ele ficou ali no papo, como se fosse jornalista, e batendo papo. Deixou o negócio o tempo passou, entraram com 12. Entraram com 12. Aí, 12 em campo. 12 em campo. E aí houve um problema, teve que tirar um, né? Aí os problemas foram acontecendo e acabou eu sendo convocado. Eu estava na escola de educação física do Exército. Eu estava dando treino para o Botafogo. Hein? Dando treino para o Botafogo. Dando treino para o Botafogo lá, porque o general Severiano estava com problema. Eu estava lá, até o preparador físico na época foi o Luiz Henrique, o Chirol, que era o meu preparador físico, aliás. Fantástico. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, que eu jamais vou esquecer. Grande companheiro. Grande companheiro. Morreu cedo, com 62 anos, e eu sempre me vem à memória o profissional, a honestidade, a competência dele. Então, ele saiu da concentração do Retiro dos Padres e veio com o Dr. Passo, que era da seleção brasileira. Veio no Foram Opala. Te buscar. Vieram no Opala amarelo me buscar. O Luiz Henrique estava no próprio Zagallo.
vai ali que o Dr. Passo está com... Quer falar contigo? Quero falar contigo, negócio de seleção. Vai, eu vou continuar aqui o treino e você sai de fininho para a imprensa não... Eu sempre gosto de perguntar a mesma coisa para as pessoas. O que você sentiu? Você lembra? Qual foi o teu sentimento quando você foi convidado para aquilo que você mais queria na tua vida? É o que eu digo. Eu, antes... Era para você e você não foi. Mim. Era para mim pelo tudo que eu vinha realizando. Mas você não abriu a boca, você não foi? Não abriu nada, não falou nada. Eu me lembro bem disso. Não. A escolha foi da CBF, não importa. Você, como bom malandro, mudou de esquina, não, ficou quieto. Fiquei na minha e continuei o meu trabalho, até que aconteceu. O que você sentiu? Para mim foi uma convocação, né? De, não abro mão, eu fui correndo. Então vamos dar um pulo agora para o gol do Carlos Alberto Torres. Que acabou, tá bom. Acabou com a Itália. Tá bom. Como é que foi? O jogo foi esquematizado. O jogo contra a Itália, que jogava com o Ferrolho, né? Então nós líbero na frente, líbero atrás. Exatamente. Então nós treinamos várias vezes como se fosse o time reserva, como jogava a Itália. E tinha a jogada que por acaso foi acontecer no quarto gol, né? Da entrada do Jairzinho Facão, porque eles marcavam homem a homem, né? E a entrada dele da lateral pela ponta direita. E conseguiu aquela bola que o Pelé matou no peito e deu para o Carlos Alberto. E o pressentimento do Carlos Alberto, aquilo que a gente estava fazendo nos treinamentos. E aconteceu uma cópia do treinamento no dia do jogo. Vou te contar uma história. Eu fui vereador. Você talvez não saiba disso. Não. Junto com o Carlos Alberto Torres. Ah, não sabia. E nós tínhamos o time da Câmara dos Vereadores. Certo. Que ele era o presidente do time, campeão do mundo. É, claro. Só que eu não deixava ele bater pênalti. Eu dizia assim para ele, olha aqui, pênalti sou eu. Você já fez muito gol na tua vida, agora é minha vez. Então, realmente, Zagallo, a história de sucesso do nosso futebol, que passou pela tua mão, tudo que aconteceu, 4 Copas do Mundo, Perfeito. Você disputou mais do que 4, uma você chegou em segundo lugar. Eu participei de 7 Copas. Você participou de 7 Copas. A Copa do Mundo que nós perdemos no Brasil, que você deve ter visto, ou foi ao campo, ou viu pela televisão, assim como todos nós, por que você acha que a gente perdeu essa Copa do ano passado? Você está falando... 2014. Você está falando do ano 7-1. 7-1, exatamente. Eu não fui, o jogo foi lá em Minas, eu estava em casa sozinho, porque eu gosto de ver as coisas... Analisar com calma. Analisar para não é negócio de... Você não gosta de gritaria? Não, eu estava sozinho. Você quer ver com calma. Estava sozinho e eu falei, o que é que aconteceu? Quando a seleção brasileira entrou dentro de campo e que o apito foi dado, eu vi uma seleção como se tivesse os canarinhos amarelinhos todos saindo da gaiola e saíram esvoaçando alegria, que era a última partida e era uma decisão. Só que eles abriram a porteira, saíram à vontade e você sentia que não tinha uma determinação. Não tinha uma determinação. E a marcação que você tinha que ser feita, podia até ser feita, desde que houvesse treinamento nesse sentido, o que não aconteceu. Marcação-pressão. Marcação por pressão. Então, o time que não vinha bem dentro da seleção, quase que perde para o Chile. Quase que perde para o Chile. Verdade. Né? Então, já tinha tomado um tranco da Colômbia. Exatamente. O Neymar saiu machucado. Exatamente. Essa marcação requer muito assiduidade, treinamento. E, de fato, como a seleção já não vinha bem, e essa marcação você tem que fazer bem feita. Aliás, tudo na vida tem que ser bem feito. E quando eu vi aquilo, eu disse, nós estamos perdidos. Eu estava sozinho, eu mesmo. Não estou falando isso agora, não. Você sentiu na hora? Senti na hora. Mas não pensei que chegasse a tanto. Né? Então, houve um problema de comunicação, de querer, porque
Eu sei que houve vamos marcar em cima, e os jogadores vão marcar em cima, e aconteceu o que todo mundo viu. Um 7-1, choradeira por tudo quanto é lado, né? E perdemos Uma chance de uma ouro. chance de ouro de sermos hexa, não é isso? Porque nós fomos pênalti, podíamos ser hexa. E essa chance foi embora. Uma palavra só para definir o teu sentimento que, como torcedor, participou das duas. Qual a pior? 50 no Maracanã ou 2014 em Minas Gerais? Não, eu acho que a de 2014 foi pior. Acabou. Segundo bloco está sendo encerrado com o Zagallo. Já já voltamos com o terceiro bloco, que é o final, e o Zagallo vai nos contar, eu vou logo preparando o coração e a mente dele, qual é a diferença entre jogar no Flamengo e jogar no Botafogo. Já já voltamos com Mário Jorge Lobo Zagallo. Voltamos com Mário Jorge Lobo Zagallo. Meu querido ídolo, tetracampeão do mundo, 7 Copas do Mundo nas costas, gols e títulos para todos os gostos. Qual é a diferença entre jogar no Flamengo, com o manto sagrado, e jogar no Botafogo ou em qualquer outro time? Olha, eu passei na minha vida como jogador no Flamengo. Passei a minha vida, uma grande parte também, no Botafogo. E tive um alongamento pela minha vida de treinador. Agora, você me está fazendo uma pergunta que eu não respondi. Para ninguém. Para ninguém. Quem sabe você vai responder para mim? Não, eu não vou responder. São dois foram dois clubes que eu amo. Que eu amo, de fato. A minha vida toda. 8 anos num e 12 no outro. Né? E o que eu posso diferenciar, não querendo atingir a torcida do Botafogo, mas igual a torcida do Flamengo, não existe. É qualquer coisa de arrepiar. Eu posso falar isso porque eu vivi como jogador e como treinador. Então eu sei a vibração. Não que a do Botafogo não vibre, eu também gosto do Botafogo. Mas no cômputo geral, é um negócio impressionante. Eu não estou dizendo nada demais, porque todo mundo sabe disso. No Brasil inteiro, o Flamengo está espalhado. É verdade que o jogador entra em campo e, se ele não tiver personalidade, ele faz número 1 e número 2 nas calças? Olha, com aquela torcida gritando em cima dele? Não. O cara tem que estar preparado. Porque é de arrepiar. É uma emoção que não tem... Você viu agora recente? Flamengo e Joinville, 11 horas da manhã, o que essa torcida fez dentro do Maracanã. 60 mil pessoas. É nesse aspecto que eu falo. A torcida do Botafogo eu acho magnífica também. Mas eu estou fazendo uma comparação, né, pelo aspecto de quantidade, de vibração. Né? Quero repetir novamente. Gosto demais da torcida também, do Botafogo. Não poderia ser menos. Porque foram os dois clubes que me projetaram na minha vida para chegar aonde eu cheguei. Zagallo, você um dia disse com não uma ponta, mas uma régua de mágoa, uma frase, que quem gosta de futebol, você já sabe o que eu vou dizer, percebeu bem, você estava magoado, você estava triste, que você estava dando uma resposta através dos teus atletas que ganharam aquele jogo. Em campo, você estava respondendo, eu não sei a quem. Que negócio é esse de vocês vão ter que me engolir? Eu sempre quis te dar um beijo e um abraço. Quem é que tinha que te engolir, Zagallo? Foi uma frase que ficou, e até hoje, né, fazem essa pergunta. Eu tive um desentendimento entre aspas, né, porque eu atendia a imprensa maravilhosamente, mas naquele momento eu estava sendo perseguido.
não vou falar o nome de quem. Nem interessa. Não interessa. E eu dei um desabafo, até posso falar o nome da TV? Foi na Globo. Foi na Globo. Claro, você foi para... Galvão Bueno. Ele pensou até que fosse com ele, mas não era nada com ele. Mas a 3.600 metros de altitude. Eu não poderia dar resposta nenhuma durante os jogos. O jogo. Porque para você dar uma resposta, você tem que ganhar. Eu, felizmente, e os meus companheiros, ganhamos. E conseguimos ser uma grande vitória lá a 3.600 metros de altitude. E aquilo estava contido. Eu nem esperei, foi uma coisa que saiu espontaneamente. Essa frase, vocês vão ter que me engolir. Então, é o adulto, é o jovem, é a idosa, é toda hora crianças que passa de mãe para avó para mãe, e isso ficou. Ô Zagallo, eu quero te fazer uma pergunta que o público vai gostar de ouvir a resposta. Como é que se escolhe um jogador para ser titular da seleção brasileira, na sua opinião? Na minha opinião, é evidente que ele tem que ter qualidades técnicas. Como dizia o presidente Collor na época, tem que ter aquilo roxo, é isso? Você tem que ter capacidade, claro, não tenha dúvida, técnica, a condição de você analisar também como técnico jogadores que tinham condição física, né? Porque mesmo naquela época era importante. E nós fomos tricampeões do mundo, não só pela técnica, mas com a parte física que foi comandada pelo Ademildo Chiró naquele momento. Porque nós ganhamos quase todos os jogos no segundo tempo. Porque nós nos preparamos em Guadalajara e fomos jogar a final no México, que era 2.300 metros de altitude. E ali se sentia uma condição bem diferente da 1.600 metros ou 1.800 metros de Guadalajara. E essa seleção nós nos preparamos visando a final. E acabou no que nós conquistamos, 4-1 diante da Itália. Um atleta hoje convocado para a seleção brasileira, normalmente, nesse momento, certo, ele joga no exterior. Certo. Isso faz diferença? Olha, os jogadores estão lá, eles estão preparados, são jogadores brasileiros, já deram esse salto para a escola europeia, e ele voltar para jogar no Brasil pela seleção brasileira, eles estão mais do que acostumados. É bom? É bom, eu acho que é bom. Claro que era muito melhor para o Brasil, para os brasileiros, para a torcida, para os clubes, que não tivesse saída nenhuma para o exterior. Porque nós fomos pentacampeões do mundo sem isso. Houve uma mania geral, o Brasil sempre foi reprodutor, como é que eu vou dizer? De jogadores. Um celeiro celeiro de jogadores para ser chamado pelos outros países, e isso até hoje continua. Mas essa saída foi benéfica para quem foi, financeiramente, e tendo contato no futebol brasileiro na Europa. Então eles vêm e não tem um problema maior nesse sentido. Zagallo, da Copa do Mundo de 58, do time titular, só tem você e o Pelé aí. Certo. Vocês têm relacionamento? Tu fala com ele fala contigo, vocês se telefonam? Quando vocês se encontram, se abraçam, se beijam? Olha, como é que é essa história? Não, eu adoro o Pelé, eu sei que ele gosta de mim, mas a vida do Pelé, ele quase não passa mais tempo fora do que aqui. Sem dúvida. Então é difícil você ter um contato. Que ele vai para lá, vai para cá? Então não tem um tempo para nós estarmos juntos, para termos um papo. A realidade é essa. Eu continuo gostando dele, eu sei que ele gosta de mim, né? E nós estamos separados, mas somos os dois únicos vivos dessa época de 58. Zagallo, qual o atleta, jogador de futebol, teu parceiro, com quem você gostaria de ter jogado em todos os clubes por onde você jogou, América, Flamengo, Botafogo, Seleção Brasileira, e que se você pudesse, você não abriria a mão da companhia dele? Quem foi teu melhor amigo em campo? Dentro do Botafogo eu vou citar logo dois. Garrincha e Nilton Santos. Tive também a chance
de jogar junto com o Didi. Né? E pelo Flamengo, eu tive com o Joel, que era o ponta-direita, também fantástico, mas aqui o Garrincha estava mais acima, apesar de ter ficado na reserva e depois galgou a titularidade. E quem mais que eu vou dizer? Com quem eu convivi foram esses dois, no Botafogo, no Flamengo e dentro da seleção brasileira, que jogamos juntos. Zagallo, eu quero encerrar a minha parte, para logo depois você encerrar a sua, te dizendo algumas palavras. Outro dia eu encontrei com o João Avelange na praia, e ele me deu uma entrevista espetacular também, há algum tempo atrás. E eu disse a ele, doutor João Avelange, o que falam mal do senhor ou bem do senhor não tem a menor importância. Porque a sua importância real é o que nenhum embaixador brasileiro fez pelo Brasil, o senhor fez. Não tenho dúvida. O que o senhor fez pelo Brasil, ninguém fez. Não tenho dúvida. E agora que eu estou conversando com o Zagallo, eu vou dizer a mesma coisa. Ninguém tem que te engolir coisa nenhuma, Zagallo. Você é o nosso ídolo. Um cara que, num país que todo mundo ama futebol, o país do futebol, é 4 vezes campeão do mundo. E mais uma vice-campeão. E mais uma vez vice-campeão. Disputou 7 Copas do Mundo. Nós só podemos carregar você no colo, meu amigo. Então, eu quero que você encerre o nosso Menorá na TV de hoje com o que você quiser dizer para os nossos telespectadores, olhando aqui dentro dessa câmera. Eu tenho que agradecer a minha presença dentro da seleção brasileira, que eu comecei, como já disse, em 58, né? O nosso presidente, Dr. João Avelange, que foi o melhor presidente de toda a época, porque eu convivi com vários, e igual ao Dr. Avelange, não vai ter, nem vai ter outro. Eu gosto de todos, mas o lugar do Avelange tem que botar num pedestal lá de cima, por tudo que ele fez pela CBF e até pela FIFA, como ele foi o presidente. Estamos encerrando Menorá na TV com Mário Jorge Lobo Zagallo e nós queremos que ele leve desse nosso papo a certeza absoluta que ele é amado, ele é acariciado, ele é importante, ele nos deu motivos de chorar de alegria e de alegria para chorar, porque ganhou tudo onde colocou a mão e os pés, ele foi vitorioso. Então, para quem gosta de futebol, não existe outra figura no Brasil a não ser essa com quem nós acabamos de conversar. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, domingo que vem, às 9 horas da manhã, nesse nosso programa, com 1 hora de duração, que você já aprendeu a amar. Nos vemos lá.